Olá, hoje estou recebendo Guido Pettinelli, fundador e CEO da Pettinelli. O Guido, se eu for falar o currículo do Guido aqui, o programa vai parar e não vou conseguir falar sobre todos os assuntos. Então eu vou diretamente, Guido, comentar com você que é muito importante esse assunto. Nós temos aí meia hora de programa, mas eu queria que já você entrasse falando sobre a tua trajetória, né? Um pouquinho, como falei, desse seu currículo, que você morou fora e tudo mais, rapidamente, nossos ouvintes. Claro. Bom, primeiro, Canto, obrigado pelo convite. Fico agradecido pela oportunidade de poder compartilhar um pouquinho sobre a minha experiência e como que a gente atua junto ao mercado. Eu sou brasileiro, pé vermelho, nascido em Londrina, mas me encontrei no Canadá quando era moleque e por lá descobri um pessoal que estava falando de um conceito chamado Green Building, construção sustentável. E em vez de olhar para isso exclusivamente do ponto de vista ambiental, é o pessoal que estava falando como é que a gente consegue construir um prédio melhor pelo que custa um convencional. Como que a gente consegue fazer mais e melhor com menos. Eu sempre fui apaixonado por prédios, né? Desde criancinha, todo mundo falava esse menino vai ser arquiteto um dia. Fui fazer arquitetura, mas descobri que a minha tribo era os engenheiros e acabei entrando para essa área, né? Como que a gente traz um pouquinho de inovação, como que a gente trabalha para que, né, o melhor prédio sempre seja o próximo. Isso significa nos desafiar, tá pensando o que a gente pode fazer para melhorar a eficiência, para melhorar conforto, para melhorar a sustentabilidade de tudo que a gente constrói, seja para o mercado imobiliário ou seja quem constrói para ocupar e operar. Guido, vamos falar para os nossos ouvintes que existe a questão hoje da sustentabilidade, certificações. Fala muito do LEED. Fala para nós, né? O que é o LEED? Isso. Eu gosto de dar um passo atrás, né? A certificação, ela foi criada para incentivar o mercado a abrir a cabeça para novas práticas. Ela mede, uma maneira da gente avaliar o quão eficiente, quão sustentável é o empreendimento. Então, primeiro ela é uma régua e depois ela recompensa. Você, desde criancinha, é condicionado a gostar de ganhar estrelinha. Toda vez que você faz uma coisa boa, alguém vai lá e põe uma estrelinha no teu peito. Você olha assim e fica todo orgulhoso, certo? Então, quem construir um prédio melhor, a gente vai lá e dá uma estrelinha. Isso inspira os outros, dá dor de cotovelo nos outros a querer fazer também. E é assim que ela transforma o mercado. Identificando os líderes, os pioneiros que estão subindo a régua em termos de padrão construtivo e colocando eles num pedestal, celebrando eles. Então a certificação é tanto uma régua quanto um mecanismo que recompensa quem está inovando. Cita aqui em Curitiba os empreendimentos para os nossos ouvintes saberem que tem esse certificado LEED. Claro, e Curitiba é uma referência quando nós falamos em edifícios sustentáveis certificados LEED. É um dos pioneiros e certamente, né, a empresa aqui no Sul hoje tem a maior experiência no assunto é a Laguna, a incorporadora, que atua no mercado imobiliário. Nós temos na cidade o primeiro prédio certificado LEED que é zero água, né? Ele foi 2016, o Euro, né? O Euro Business, exato. O Euro é o primeiro prédio certificado LEED zero água no mundo, né? E está aqui no nosso quintal. E você tem várias outras empresas, a Porto Belo Shop, o Boticário, o Positivo. São todas empresas que colocaram Curitiba na pole position. Eu gosto de dizer que o Paraná é para o Brasil, que a Califórnia é para os Estados Unidos, quando a gente fala de edifícios sustentáveis. Nós somos a referência hoje, quando olhamos para a região, quando se fala em Green Building. Mas quando se fala, né, de assunto, nós estamos aqui conversando, você que morou fora, né, e hoje em dia, lógico que existe uma comparação do Brasil com outros países em vários setores, né? Vamos falar, né, de certificação, né? Hoje no mundo. Como é que está o Brasil em relação aos outros países? E também cita um exemplo de um país que hoje, na sua opinião, está dentro assim, do modelo ideal. Perfeito. Eu acho que surpreende a maior parte das pessoas que o Brasil hoje está entre o 5º e o 6º lugar em termos de maior número de edifícios certificados LEED no mundo.
Primeiro, o Brasil é grande, né? A gente não percebe. E segundo, o brasileiro ele se importa mais com sustentabilidade do que a gente dá crédito para ele. Também é um país que constrói muito, comparado com a Europa, por exemplo, né? Então, existe uma oportunidade para se trazer esses conceitos inovadores, usar isso como diferencial competitivo. Então, surpreendentemente, o Brasil está entre os 10 principais mercados para isso hoje no mundo. Mas olhar para o Brasil não conta toda a história. Se a gente olhar só para o Sul, se a gente pegar Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, tem uma história ainda mais espetacular acontecendo. Quando a gente fala de um prédio certificado e a gente fala de medir desempenho, nós, né, estamos falando que quanto mais alto o nível de desempenho, maior o nível de certificação. Certificação tem ali o prata, tem o nível ouro, tem o nível platinum, que é o maior nível que um prédio pode chegar. No Sul, a gente está falando que 1/3 dos prédios chegam nesse nível. Em São Paulo e Rio é 6, 7%. A média mundial é 10%. Os alemães estão em 16%, o Sul já está chegando 2 vezes mais do que a Alemanha em termos de prédios de alto desempenho. É um nicho. Ainda é uma parte pequena de tudo que a gente constrói. Mas dentro desse nicho, o Sul já despontou em relação até mesmo de países europeus. Nesses últimos anos aí, após a pandemia, você acredita que a certificação tem aumentado? Você participou de mais de uma centena de empreendimentos. Sim. Nesses últimos 4, 5 anos, como é que está esse... As construtoras estão, incorporadoras, as empresas, né, que não são só, mas aquelas que constroem, elas estão se preocupando muito em relação a essa questão de qualidade? Eu acho que tem 2 fatores que pesaram muito. Existe um crescimento, isso impacta diretamente, né, o nosso próprio negócio. Então eu sinto isso com o número e volume de projetos contratados. Mas eu atribuo isso a 2 fatores. A pandemia certamente teve um impacto. Aquilo que nós, dentro do movimento de Green Building, já conhecíamos, ficou evidente para todos. Eu gosto de dar um exemplo que todo mundo entende depois da pandemia, né? Uma pessoa típica come 1 quilo de comida por dia, bebe 2 quilos de água. 2 quilos de água é os 8 copos que você devia beber. E você respira 12 quilos de ar. E isso a gente faz sem perceber, né? A gente faz, né, dormindo. Então não é algo que a gente registra. Mas se você vai num buffet e tem um cabelo no buffet, você não se serve, você não come. Se o copo está levemente sujo, você não bebe. Mas você não para pensar na qualidade do ar que você está respirando, né? E depois da pandemia isso começou a mudar. Eu gosto de dar o exemplo, né? Você está na escola, você está numa sala de reunião, você olha para cima e vê aquela grelha do ar-condicionado toda peludinha, né? E não associa, é aquilo que eu estou respirando, né? E você quer dormir bem de noite, você quer se sentir saudável, a qualidade do ar que você respira impacta mais isso do que qualquer outra coisa. Quando a gente pergunta quanto que vale uma noite de sono bem dormida, a resposta é, cara, o meu sono não tem preço. E é óbvio que o mercado, reconhecendo isso, né, acionou, né, turbinou esse processo. Durante e pós-pandemia, a preocupação, eu gosto de dizer, né, a preocupação com qualidade se tornou estratosférica. Uma estatística, um dado mundial que comprova isso, né? A gente sabe que hoje o número de pessoas que preferem trabalhar em casa aumentou e as empresas estão tendo dificuldade de trazer os funcionários de volta para o escritório período integral. E nenhum lugar é mais afetado do que Nova York. Hoje são 10 milhões de metros quadrados vazios em Nova York. Aonde era escritório, simplesmente não é mais. Mas se você pegar ali o empreendimento do Hudson Yards, que é o mais recente, mais novo, mais sustentável da cidade, ele está absolutamente lotado e alugado a preços recordes. Por quê? Porque, né, em inglês é um conceito chamado flight to quality. Quando você tem opção, você sempre vai buscar a melhor qualidade, né? Hoje é isso que a gente está vendo. O segmento de alto padrão, quem hoje tem como premissa construir o melhor prédio da cidade, ele está capturando aquela fatia do mercado que, né, primeiro seta o padrão de qualidade e depois vai buscar o melhor preço naquele padrão de qualidade. Um dos nossos clientes é a Dupont.
A Dupont não vai negociar a qualidade. Ela vai negociar preço, mas ela não vai negociar a qualidade. A qualidade aí tem valor. Mas falou um dado interessante. Logicamente que a maioria da indústria imobiliária é mais para a classe média baixa, né? E quando a gente fala sobre o LEED, existe aí eu como leigo, um tabu, que isso custa muito mais caro na sua construção. Certo. Mas só que as pessoas não olham os benefícios que tem no futuro. Mas falando assim, na baixa renda, né? Cita exemplos, como é que poderia ser isso utilizado, né, nas empresas, nos seus canteiros? Então, eu acho que todo mundo pode fazer uma parte, todo mundo pode fazer um pouquinho, mas sim, é um desafio. E eu acho que a gente tem que abstrair, não é uma questão de sustentabilidade, é uma questão de tecnologia. Fazer algo novo, ir aonde ninguém foi antes, é inovação, e inovação é a mesma inovação da Apple, né, de lançar um produto novo, é a mesma inovação da Tesla, de lançar um produto novo. E a Tesla não lança o carro popular primeiro. Ela lança o conversível de 2 lugares, super potente, que ela vende por $200 mil. Por quê? Porque ela tem que recuperar o investimento no desenvolvimento da tecnologia. Então, o que está acontecendo no Brasil, o que está acontecendo no Sul, é que essas empresas pioneiras, como, né, a Laguna, como o Boticário, eles estão investindo para desenvolver o conhecimento, né, para desenvolver a tecnologia, ser capazes de entregar essa qualidade. E isso tem um custo, né? Tem um custo para essas empresas. Então é natural que esse mercado comece, né, e por enquanto é dominado pelo alto padrão. Demanda, né? É questão da demanda. Mas o que acontece? Conforme, né, o meu pai é indústria, né, uma vez que você já produziu o suficiente para pagar pela máquina, é a hora que você começa a ter lucro e é a hora que você consegue reduzir custos para fazer volume. Então a Tesla hoje, né, hoje você já compra um carro por 1/3 do que você comprava o primeiro deles. Eu acho que a gente está prestes a entrar nessa fase, onde você tem uma democratização desse conceito. Mas eu diria que, né, buscar eficiência, utilizar melhores práticas, você pode fazer em qualquer segmento. Construir os melhores prédios da cidade é mais fácil fazer no alto padrão do que fazer no popular. E o laboratório acaba sendo o alto padrão. É ali onde a gente tem, né, recursos para ir além, para chegar mais longe. E você tem um mercado consumidor que vê valor nisso, né, e obviamente é atraído por ter algo que ele não tinha acesso antes. É por isso que essa conversa hoje é tão concentrada no alto padrão. Hoje, quando você vai fazer, o empresário, ele pensa bastante, né, na certificação, já está sendo bem atrativa. Você falou aqui do Sul, Santa Catarina, que está bem avançado, mas você fez a certificação em Maringá, daquele empreendimento do Eurogard. Fala um pouquinho daquele empreendimento. Eu acho que quando a gente olha, né, para o ambiente construído, eu gosto de dizer que uma coisa é construir o melhor prédio, outra coisa é construir o prédio que melhora o bairro. E aí, obviamente, você tem que se perguntar como é que eu construo o melhor bairro. Quais são aqueles conceitos de urbanismo que tornam o lugar prazeroso de se viver, trabalhar, estudar, né? Como que você cria um lugar onde as pessoas se sentem bem, se sentem seguras. E o Eurogarden é uma oportunidade, né? Um empreendedor que tinha a visão de construir o melhor bairro do Brasil. E ao longo, né, de mais de 10 anos, deu uma turbinada aí nos últimos 4, que quando nós entramos, o que significa, né, construir um bairro que realmente seta um novo padrão de qualidade de vida a nível de Brasil. Naturalmente isso é um grande desafio, né? Eu gosto de dizer, inovação é ir onde ninguém foi antes. O Eurogarden hoje, ele é a certificação LEED para bairros de maior pontuação do mundo. É o bairro mais sustentável do planeta. Isso é chegar onde ninguém chegou antes, né? Que não é fazer o mínimo, né? Que não é fazer um pouquinho, é falar quem que já fez. Fulano, Beltrano, Ciclano, e eu quero fazer mais ainda. E ter isso em Maringá é um espetáculo, né? Ter isso tão pertinho da gente aqui é um espetáculo. Você falou um assunto que eu adoro. Estou aí no mercado há 48 anos. Todos falam que fazem diferente, né, as construtoras. Isso. Agora tem esses visionários no bom sentido, que acabam mudando, né? Mudando todo um conceito, né, das cidades. Os bairros hoje em dia, a gente tem notado, está muito
em voga pós-pandemia, como também os prédios que antigamente não tinham sacadas, todos hoje em dia praticamente querem sacadas, né? Mas o que eu vejo para o nosso ouvinte, ele está ali do outro lado, quer dizer, ele vai procurar, eu vejo a intenção do programa aqui na Jovem Pan é informar, né? Tem que informar. Então, esse nosso ouvinte que vai no stand de venda, ele teria que ter mais assim, informações. E aí você está aqui por um motivo. Pelas suas palestras aí que você tem dado, acho que você está incentivando bastante e mostrando o que é essa certificação. Mas eu acho que precisa mais, né? Esse canal que a gente está abrindo aqui para poder falar hoje é muito importante, mas aquele que vai ali comprar, eu vejo que ele não é, sabe, não é que ele seja muito preocupado. Será que é isso mesmo? Olha, eu acho que a gente tem um trabalho grande de conscientizar o público. Eu acabo trabalhando muito conscientizando o empresário. Mas você constrói um prédio de escritórios para alugar para uma empresa, porque você tem ali um grupo de pessoas trabalhando ali. Você constrói uma escola, e o pai e a mãe colocam o filho sob o cuidado do administrador da escola. Então, quem usa esses prédios, o usuário final, é quem devia tá se valendo desse benefício, e a gente devia fazer, estamos tentando fazer um esforço maior para que essas pessoas entendam isso, né? Um exemplo que eu dou: hoje, no sul do Brasil, 60 escolas do Grupo Adventistas já operam zero energia, né? São projetos que são eficientes, que já reduziram o consumo de energia trocando lâmpada, trocando ar-condicionado, e além disso, colocaram um painel fotovoltaico no telhado para serem autossuficientes. Esse é um projeto que nós fizemos com eles, é um projeto que captou, ganhou uma série de prêmios. Por que eu uso isso como referência? Porque quando eu era criança, não tinha nem como sonhar com a ideia de um prédio autossuficiente. Eu sou apaixonado por prédios. O santo graal, o ápice é o prédio autossuficiente. E hoje você tem 25 mil alunos que entram numa escola todos os dias, que gera sua própria energia, que é eficiente, que é sustentável. É impressionante o quão rápido as coisas aconteceram, e é um exemplo de que é possível. Mas esse aluno que começa na primeira série e vai até a 8ª série, a hora que ele entrar no mercado de trabalho, ele vai aceitar trabalhar para uma empresa que não é sustentável, que não é autossuficiente? Ele viveu a vida dele, ele foi todos os dias estudar numa escola autossuficiente. Ele não vai falar, é muito difícil, é muito mais caro. Ele vai falar, você não está fazendo porque você não fez a tua tarefa de casa, porque a minha realidade todos os dias foi outra. A hora que ele começar o negócio dele, ele vai começar um negócio convencional ou ele vai começar um negócio já pensando em sustentabilidade? E a hora que ele tiver muito dinheiro e puder comprar um desses apartamentos da Laguna, ele vai escolher a Laguna, que é uma referência em sustentabilidade, ou ele vai para quem não está preocupado com isso? Então vem uma mudança cultural. Agora, o que é interessante, o momento que nós estamos vivendo, o Adventista está fazendo as dúzias, o Sebrae está fazendo as dúzias, o Sicredi está fazendo as dúzias. Por sinal, aquele do Sicredi que você fez em Maringá é um prédio, espetáculo. E é literalmente de 12 que nós fizemos e estamos fazendo aqui no Sul, esses projetos não é um piloto, não é uma prova de conceito. Esses empreendimentos mostram que tem um caminho melhor e que está na hora do setor da construção civil fazer o que o agro já fez. Olha o quanto que o agronegócio ganhou de produtividade nos últimos 30, 40 anos e olha o quão pouco nós ganhamos. O que é produtividade? É fazer mais com menos. É mais sacas por hectare. Como é que a gente faz para entregar mais prédio por metro quadrado? O que é mais prédio? É mais eficiência, é mais conforto, é mais bem-estar, é mais sustentabilidade por metro quadrado. E qual é o desafio? Como que eu vou vencer a barreira do custo? Se eu estou plantando mais, eu vou colher mais. Mas colher mais na área que eu estou plantando é aí onde entra a tecnologia. Se o agronegócio pode, eu acho que a gente devia, no mínimo, tentar. Eu me lembro, você falou um dado aqui bem interessante, eu estava pensando
que essas crianças, esses alunos da escola adventista, eles vão ser, com certeza absoluta, vão ser diferenciados na sociedade. Agora, eu me lembro há anos atrás que tinha um programa que se chamava Vila Sésamo. Não era da tua época, acho que não tinha nem nascido nessa época. Mas eu conheço ainda. E na época tinha... a Xerox só patrocinava esse programa. Uma vez eu perguntei, mas por quê? Para embutir na cabeça das crianças que cópia era sinônimo de Xerox. Então, hoje em dia, quando você fala isso, você começa a pensar que, como eu tenho um amigo que é coreano, ele fala que a educação é primordial no mundo inteiro. Você tem que... Leva 30 anos, né? Hoje, a nossa criança, que é essa que você falou, ela vai comandar o país, vai ser uma advogada, ser o médico. Ela vai virar o consumidor. É ela que em 30 anos tem o capital para tomar essas decisões de investimento. Então é aquilo. Como qualquer setor, você vai ter os inovadores que saem na frente, você vai ter aquela grande parte do mercado que segue e você vai ter as empresas que ficam para trás. É o ciclo natural da inovação. E o que acontece é que algumas tecnologias avançam e outras não. Faz parte. Mas quando a gente fala de construção sustentável, a gente já está falando de um conceito consolidado. Agora vai ser interessante ver ele crescer para essas outras áreas, fugindo a gente já fez uma escola pública, mas é só uma. Os adventistas já estão em 60. Porque o mercado privado deu certo, é bom negócio? Repete, vamos embora. Vamos pensar. E, cara, é isso. Se tem alguém que já tem um portfólio de 60 escolas... o dono de um outro portfólio está coçando a cabeça falando, mas o que ele sabe que eu não sei? Se a Laguna faz para todos os empreendimentos e hoje é a empresa referência no mercado de luxo no Sul, o que esses caras sabem que eu não sei? Se a Porto Belo Shopping está fazendo isso para todas as lojas, se o Boticário faz para todas as fábricas aqui e na Bahia, eles são indutores de mudança. Eles trilharam um caminho, merecem ser reconhecidos como pioneiros, tiveram coragem. Eu gosto de dizer, foram os loucos que hoje são os visionários porque tiveram sucesso. Porque essa é a minha definição de visionário, é o louco que teve sucesso. Porque sempre começa, alguém se pergunta, mas será que isso vai dar certo? E se tem a pergunta, será que isso vai dar certo? É inovação. E quando dá certo, ele vira o visionário. Mas a questão aí vamos voltar ali para o custo desse empreendimento. Você hoje não é impactante esse custo para você se adaptar a tudo isso, né? Quer dizer, sempre as pessoas falam, não, você está colocando isso, aquilo, aumenta, está colocando aquilo, então... Fala um pouquinho para nós sobre essa questão da adaptação. Isso. Quanto mais hoje em dia, como você falou, as consultoras estão preocupadas, né? Isso. E você bem disse que você hoje dá essas palestras suas para mostrar. Então, faz uma comparação de um prédio hoje em dia de luxo que realmente fez e aquele que não fez. O que vai acontecer com esse prédio depois de pronto? Isso. Esses dois. Então, acho que 3 partes, né? Primeiro, eu vou usar um exemplo técnico aqui que eu acho que a maior parte das pessoas entende, porque todo mundo já passou por uma sala de aula. Então, uma sala de aula geralmente acomoda de 25 a 30 alunos, ela tem mais ou menos 60 metros quadrados e é padrão ter 12 luminárias. Toda sala de aula, você vai entrar, tem 12 luminárias. E por quê? Porque você tem que ter um nível de luminância para poder ler um documento, para enxergar. Tem norma técnica que fala, você tem que ter 500 lux, que é o nível de luz que você tem que ter no ambiente. Bom, beleza, mas a gente começa perguntando qual é a cor do piso. Porque se eu tenho um piso escuro, ele reflete menos a luz. Se eu tenho um piso claro, ele reflete mais a luz. Então, se eu trabalhar um piso claro, se eu trabalhar uma estação de trabalho, uma mesinha branca, em vez de ter 12 luminárias, eu consigo ter o mesmo nível de luminância com 9 luminárias. Porque a luz rende mais. Eu acabei de reduzir o custo operacional em 25%. Eu fui de 12 para 9 luminárias ligadas. Tirei 1/4 do meu custo operacional. Mas eu também acabei de reduzir o meu custo de obra, porque eu não tenho que comprar 3 luminárias. Então faz sentido continuar construindo sala de aula com 12 luminárias? Não faz mais. E você aprende, é uma melhor prática. Superfícies claras, piso clarinho, beijinho clarinho, mesa branca. Por quê? Porque agora eu estou gastando menos para construir e menos para operar.
Para que serve o ar-condicionado? Para tirar o calor do ambiente. O calor vem de fora, mas o computador gera calor, eu gero calor, todo mundo vivo gera calor. Todos os equipamentos, né, eletrônicos. Inclusive a luminária. Então, se eu tirei luminária, eu não posso comprar o mesmo ar-condicionado. Eu tenho que comprar um ar-condicionado menor. Não preciso comprar um ar-condicionado tão grande mais. Então, a iluminação é impactada pela definição do piso. E o dimensionamento do ar-condicionado é impactado pela iluminação. E se eu estou tirando iluminação e estou tirando ar-condicionado, eu não posso comprar o mesmo tamanho de quadro elétrico. Eu não posso comprar o mesmo transformador. Então, a gente tem essa percepção de que algo eficiente vai nos gerar um benefício na operação. Aí se vai me dar um benefício na operação, se vai economizar combustível, eu vou pagar um pouco mais caro para ter esse benefício. E na construção civil isso não é o caso, não precisa ser o caso. É o que a gente chama de otimização. É possível fazer mais com menos. É mais sacas de soja por hectare. Então, quanto custa fazer um prédio eficiente, sustentável, certificado? Dependendo do prédio, se você souber aonde procurar as oportunidades, é zero. O Erastinho, aqui em Curitiba, que é certificado LEED, que é certificado WELL, nós fizemos com zero custo adicional de obra. Não custou 1 centavo a mais para ter um hospital LEED WELL que atende 80% pelo SUS. Tem por que construir um hospital diferente em qualquer outro lugar no Brasil? Não tem. No setor residencial, a gente não chegou no zero custo ainda. Essa é a única exceção. Então, hoje, a gente está falando entre 1,5% e 2,5% de custo adicional de obra. Entre 90 a 150 reais de custo adicional de obra para fazer esses empreendimentos inovadores certificados residenciais. Né? Por quê? Porque eu não entrego a iluminação dentro do apartamento. Eu não entrego o ar-condicionado. Eu tenho menos coisas para trabalhar. Né? No Erastinho, tudo é entregue. Numa escola, tudo é entregue. Então, o residencial é um desafio. O memorial, né? Cada um faz o seu memorial. Exato. Mas não é 10%, não é 15%. De novo, se você souber o que procurar e aonde procurar, hoje você faz um prédio que chega no mais alto nível de desempenho, em eficiência e em conforto, com menos de 2,5% de custo adicional de obra. Hoje eu falo, bom, como corretor de imóveis, a gente está procurando trazer essas informações. Trazer informações. Os arquitetos hoje no Brasil, a sua maioria, já estão preparados e estão estudando muito esse tema? Sim, é um tema que a gente já vem trabalhando no Brasil há 15, 16 anos, e você sempre teve aqueles pioneiros que mesmo antes disso já faziam. Eu estudei no Canadá, eu estudei em Montreal, eu tive aulas sobre Curitiba em Montreal. Montreal né, não é nada comparado com Curitiba quando a gente fala de sustentabilidade. Então eu acho que sustentabilidade não é um tema novo e muito dessas experiências saíram daqui. Então eu acho que é por isso que o Paraná lidera o Sul e o Sul lidera o Brasil quando a gente fala de construções sustentáveis. É a herança do Lerner, é a herança do IPUC. Eu sei que o curitibano é crítico. Eu cheguei em Curitiba, todo mundo fala, não, os nossos tempos áureos acabaram, em termos de sustentabilidade. Mas, cara, o IPUC é um poço de conhecimento e experiência, é fabuloso poder ter aqui no nosso quintal esse tipo de expertise. Ouvintes, por isso que eu não li o currículo do Guido no começo, porque você vê tanta coisa que ele falou e o programa está chegando ao final, quer dizer, é muito pouco tempo para falar num tema, né, Guido, bem amplo, né? Então, para suas considerações aí, final, o que você pode falar para o nosso ouvinte, o que vem por aí, conta para nós um pouquinho. Eu diria que a gente agora está num momento fabuloso
para quem trabalha na construção civil, busca inovação e quer construir o prédio que daqui 20 anos vai continuar sendo o melhor da cidade. Nunca tivemos condições tão perfeitas para isso acontecer. E eu, né, sou um entusiasta do nosso setor, do setor da construção civil. Eu acho que temos tudo para trilhar o caminho que o agro trilhou. Guido Pettinelli, muito obrigado para o mercado imobiliário de Canto a Canto. Obrigado, Canto. Altevir Barão e Eduardo Zilinski, duas personalidades da indústria imobiliária que fazem e farão o nosso setor cada vez mais dinâmico. Dois craques. Honra recebê-los no programa. Barão, fala um pouco de você. 14 anos na indústria de serviços e 12 anos na indústria imobiliária. Canto, um prazer enorme estar aqui fazendo parte do teu programa, desse programa que tanto inspira, regula, influencia e aponta caminhos, né, para o nosso mercado. Eu tenho no meu currículo aí quase 14 anos na indústria da construção civil e tenho uma experiência acumulada de pouco mais de 30 anos na área de vendas, comercial, marketing, estratégias. Passei por todos os níveis, desde o primeiro nível de vendedor, supervisor, gerente e, por fim, diretoria. Então, eu fui escalando essa carreira, conhecendo as operações na execução dela e fui construindo isso a partir desses anos. O que faz que eu consiga acumular uma certa experiência e contribuir para as empresas, para o mercado, naquilo que me demandam. Eduardo, um pouco de você, eu acho você um publicitário até inquieto, né? Tá sempre... não tem como não ser, Canto. Quanto à sua paixão, né, pela publicidade e também um pouquinho assim, um pequeno resumo das campanhas da nossa querida indústria imobiliária. Legal, Canto, um prazer estar aqui com você, né? Você é uma lenda viva aqui do mercado imobiliário. Prazer poder bater esse papo com você e com os ouvintes também. Bom, essa inquietude, isso já faz parte da minha vida desde novo, né? Eu tenho 35 anos de agência já. A Escalametra foi fundada há 35 anos atrás e agora estamos com a MVX, que é uma empresa nova, 6 meses de mercado. Vamos falar dela muito. Vamos falar dela, hoje é uma empresa que está revolucionando. Mas assim, grandes conquistas como publicitário. Eu fico muito feliz do meu histórico como publicitário até hoje, porque eu consegui fazer grandes campanhas com personalidades internacionais. Talvez você vai abordar esse assunto depois, eu não vou abrir já, mas eu estou muito feliz com tudo que eu fiz até agora. E esse movimento de agência, né? Que a agência, publicidade sempre passou por altos e baixos, né? E da importância do publicitário dentro de uma empresa, dentro da comunicação da empresa, são fatores fundamentais e eu acho que a gente pode explorar bastante hoje o nosso bate-papo. Com certeza. Bem, vocês moram numa cidade, Balneário Camboriú. Essa cidade, para mim, é uma ilha aqui do Brasil, em referência, em moradia, em qualidade e tudo mais. É que como se fosse Miami para o mundo, né? Então, essa referência de cidade, Barão e, logicamente, o Eduardo, faz com que a parte da gestão comercial, a parte da publicidade tem que ser recriada, inventada, que eu digo, reinventada todo dia, né, Barão? Todo dia. Hoje o mundo está mudando, né, Canto? O mercado muda desde que ele começou a existir. Só que a conotação de hoje não é a mudança, é a velocidade dela. Então, mudar está mudando desde que iniciou. Mas a velocidade dela hoje, as coisas são muito rápidas. Então, essa sensibilidade de você absorver, sintetizar, estabelecer as verdades, as estratégias, hoje são vantagens competitivas. Quanto mais você conseguir absorver essas mudanças, mais essa transformação você puder acompanhar, mais atual você fica
e mais assertivo também nas ações, né? Hoje as empresas, de modo geral, não desfrutam de recursos abundantes para fazer os seus investimentos. E os investimentos são baseados em tomadas de decisões importantes, e essas informações, esses novos métodos, essa velocidade de mudança, tudo isso converge para a tomada de decisões. Então, o profissional que nos ouve, os colegas que nos ouvem de profissão, do mercado como um todo, a tomada de decisão com base nessa velocidade é um grande desafio para todos nós. Eduardo, como falei, Balneário Camboriú, você como publicitário, né? Com certeza essa cidade você tem que trabalhar muito, porque é uma concorrência gigante, né? Que todos lá falam em luxo e você trabalha nessa área. Agora, conta, o Eduardo, se você não morasse em Balneário Camboriú, você acredita que para você foi lá uma pós-graduação, um doutorado nessa área? Se estivesse morando, por exemplo, em outra cidade como Curitiba e tudo, traça um paralelo. Sim, olha só, Canto, eu acho que Balneário Camboriú é uma cidade com sorte, mas quando eu falo em sorte, eu falo em sorte que foi construída, porque você tem lá poder público atuante, você tem os empresários atuantes também, né? E em conjunto há uma conversa entre o poder público e os empresários, e por isso que Balneário hoje é uma das cidades mais desejadas do Brasil e do mundo. A gente tem investidores americanos, europeus, de todos os lugares e de todas as cidades do Brasil querendo ir para Balneário Camboriú, né? E eu acho que também o grande sucesso dela é justamente esse, né? Balneário Camboriú não vende os seus apartamentos para o pessoal de Balneário Camboriú, também vende, mas vende para o Brasil e vende para o mundo. Mas assim, eu como publicitário e podendo atuar com algumas marcas de Balneário Camboriú, a gente criou um destino onde você encontra de tudo, né? Você tem essa união do poder público com os empresários, criou uma cidade pujante. Então você tem uma marina, você tem uma orla bem cuidada, você tem avenidas, você tem aeroporto próximo, e uma cidade muito bem, roda gigante. Olha quanta coisa aconteceu. E os prédios, né? As grandes torres de Balneário Camboriú são hoje algo que não existe no Brasil, né? Então isso tudo chama muito a atenção. E nós, a parte da publicidade, acabou construindo essa imagem de uma forma muito bacana, acho muito assertiva. Por isso que Balneário Camboriú hoje é reconhecida e imitada e desejada pelo Brasil todo. Bem, o motivo de estar aqui, eu como corretor de imóveis, né, os ouvintes aí há 48 anos, vocês fizeram uma empresa que para mim é realmente inovadora, né? A gente vai falar um pouquinho dessa empresa. Então juntaram aí dois talentos, né? Na área de vendas e na área de publicidade, fizeram a MVX. E eu tive o prazer, né, de estar no primeiro evento de vocês. E para nós, corretores de imóveis, ela é primordial, porque vocês fizeram a empresa pensando nessa questão da como fazer para melhorar, e o Barão, com toda a experiência dele de uma empresa gigante, e você também falou como melhorar. Acho que essa foi a ideia de fazer essa empresa. Acho que toda a antiga frase, né? Toda necessidade tem uma criatividade, né? Então conta para nós, Barão, essa tua ideia de fazer essa empresa. Bom, nossa empresa nasceu basicamente com a união, Canto, de duas vertentes: a inteligência da publicidade, do marketing, da comunicação, e por outro lado, a outra vertente, a especialização na engenharia de vendas. Por que engenharia de vendas, né? Porque venda é o contato do profissional de venda com o cliente, mas por trás disso tudo existe todo um organograma montado, desde o processo onde ele inicia a jornada do cliente a os atendimentos que são feitos aos mesmos clientes, aos corretores, a todo o processo de venda voltado para uma construtora ou uma loja de vendas, que pode ser uma grande imobiliária também. Existe toda uma engenharia de alocação de pessoas, de gestão de gente. Então,
essa foi a minha especialidade durante 30 anos, né? Toda a minha formação, eu sou formado em administração de empresas, e aí tenho as pós-graduações, e entre as pós que eu tenho também é gestão de pessoas. Então, a gente juntou coisas diferentes com o mesmo objetivo, que gerou uma fusão e uma força muito grande. O nosso público-alvo é a força de vendas, são os corretores. Esses são os nossos maiores parceiros, maiores clientes, que a gente pode chamar, porque tudo que a gente pensa, tudo que a gente faz, todas as ações que a gente produz são para unir o construtor, o incorporador ou a loja de vendas junto com o mercado imobiliário. Então a gente faz essa conexão, a gente é o elo de ligação, e isso tem dado muito certo, porque a gente faz uma mediação. A gente atua como um mediador, ou seja, atende às expectativas dos corretores, dos grupos de corretores, que a gente pode, quando eu falo de corretor, eu estou me referindo à comunidade dos corretores, né? a um grupo de pessoas, né? Então, o que corretor é importante para o corretor? Ter bom produto, ter um preço de mercado justo para que ele possa oferecer para o seu cliente, premiações, bônus, acesso à informação, tomada de decisão rápida por parte dos donos das grandes construtoras, políticas de comerciais que são interessantes. Então, o que a gente faz? A gente orienta o incorporador, o construtor, o dono dos produtos a estabelecer fundamentos nessa política que possa melhorar muito a conexão. E por outro lado também, sem perder os interesses do incorporador enquanto margem, enquanto resultado e tudo mais. Então o que a gente faz? A gente mantém o equilíbrio disso, e a partir dessa visão nasceu a MVX Brasil. Eu vejo que, olha, não sei, ele trabalha para o mercado imobiliário, a indústria imobiliária, os dois. Mas acredito, para quem gosta de venda, sabe vender, acho que a MVX daqui a pouco já está em outros setores também, né? Estou dando aqui até uma... porque vender, a questão... Eduardo, eu participei dos eventos, eu vejo essa parte da criatividade de você fazer temas, né? Isso. Temas. A semana passada... aqui em Curitiba, vocês fizeram para a JBA, o tema foi MMA, então cada cidade tem um tema, né? Então conta para nós esse estudo, que acho bastante interessante, que você acaba interagindo muito mais com as pessoas, né? Com os corretores. A MVX, por ser uma empresa nova, às vezes as pessoas não entendem de primeiro o que a MVX faz, né? Então o Barão colocou agora sobre essa questão da parte humana, do marketing. Então a gente juntou aquilo que talvez seja uma grande deficiência hoje de muitas empresas, né? O departamento de vendas, o departamento de marketing em plena harmonia, né? Sintonizados e resolvendo o problema da incorporadora. Uau, então eu vou dividir em 2 produtos hoje que a gente principais da MVX. Um produto é lançamento de novos prédios, né? Ou complexos e daí por diante. Então a gente faz toda a estruturação disso, desde o marketing, porque às vezes a empresa não entende muito bem essa questão, e a gente juntando essas duas forças a gente consegue fazer um trabalho muito bem feito. Então velocidade de vendas. Velocidade de venda, e a gente erre menos. A gente tem muito tempo em cima disso. MVX, desculpa interromper, acho que é a velocidade de venda, pelo que eu vejo. Velocidade de vendas, acertos, rapidez. A gente tem um conhecimento de mercado muito grande, então a gente traz para a incorporadora, para esse lançamento, um acerto incrível e de marketing e também de vendas. E um outro produto que a gente vem fazer aqui em Curitiba, no caso para a JBA, é um evento de vendas. São 3 dias de vendas com os corretores. Nesse caso, né, a gente está fazendo com a equipe interna da imobiliária para vender para uma incorporadora da casa 5 produtos, e a gente faz um evento e a gente cria uns temas para cada um deles, né? Então já fizemos em São Paulo, já fizemos para Vitacom, já fizemos em Balneário, já fizemos em vários lugares, e agora chegou a vez de Curitiba. E Curitiba é a capital do MMA, Canto, né? O que o corretor faz o tempo todo? Ele luta, cara. Ele luta muito, ele dá porrada, ele leva não. Então, esse tema que a gente trouxe para o evento é muito legal, porque o próprio corretor se identifica
com essa brincadeira, né? E a gente potencializa ele durante o evento. Então, em 3 dias de evento, você tem uma equipe focada naquele produto, naquela construtora, naquele lançamento, se for um lançamento. E esses caras todos vão trabalhar durante 3 dias em cima disso, ligando, falando, mexendo com os leads, mexendo com a sua carteira, e a gente tem um sucesso. Até agora a gente não perdeu nenhum campeonato, nenhuma partida, e é isso, MVX. Então, com esse produto que é o Sales Action, é um sucesso, cara. Eu vi que acho que foi em São Paulo, fizeram com a guitarra. Lá a gente fez o tema do rock and roll, porque São Paulo tem a cidade do rock, né? Dos eventos, dos shows, e o evento da Vitacom o tema foi quebrar a guitarra. Porque quando um cara termina um show, o que ele faz quando o show é maravilhoso, todo mundo tá feliz, o que o guitarrista ou o vocalista faz? Ele quebra a guitarra, que é o grande ápice do momento. Foi aquele primeiro que foi quebrar os pratos. Exatamente, vendeu, extravasou. Não, eu achei fantástico isso. Agora, Barão, eu vi lá semana passada que o JBR você já tinha colocado, que eu achei bastante interessante nossos corretores de imóveis e os nossos ouvintes. Quando você fala que não é uma palestra motivacional, não é um treinamento de vendas e principalmente não é uma aula para o cliente, atendimento de clientes, né? Eu achei muito interessante quando você fala isso, tirar desse vendedor, né? Vamos falar aqui no vendedor geral, né? A pessoa que gosta de pessoas e gosta, aquele que está nos ouvindo e gosta de vender. Veja que interessante, cada um tem a sua personalidade, cada um tem a sua maneira, e acho que todos nós somos vendedores 24 horas por dia. A gente acorda vendedor e vai dormir vendedor. Mas achei muito interessante essa tua colocação. É que parte de um princípio, Canto, que todos nós armazenamos uma certa quantidade de experiência e domínio em alguma coisa. Então essa busca constante por algo faz que a gente possa esquecer o que a gente já tem de bom, já tem estruturado, consolidado, o que faz muito bem já, e pode ser já uma atribuição conquistada dentro de cada um de nós. Então a gente está sempre buscando. Hoje eu vejo que a gente está vivendo num momento onde todo mundo existe uma corrida pelo conhecimento, né? E não tem nada de errado na corrida do conhecimento, mas é preciso saber também que conhecimento não tem linha de chegada. Então a pessoa pode passar uma parte da carreira inteira acumulando conhecimento sem parar para perceber tantas coisas que ela já venceu, superou, passou, aprendeu. Então as próprias lições às vezes estão na sua própria história. Então quando a gente junta o corretor, junta 200, 300 corretores e passa 3 dias com esses profissionais, esses colegas de vendas, o que eu procuro dizer, né? Nesses 3 dias você não vai estar aqui para sentar e aprender. Quem vai fazer o show é você. Quem vai dar a aula é você. Quem vai fazer a conquista da venda é você, do seu jeito, da maneira que você acredita. E o que a gente faz então é liberar esse potencial, é liberar o exercício dessa experiência que cada um traz consigo. Então nós não propomos mudar ninguém, nós não propomos nenhum tipo de novo conhecimento. O que nós propomos é a liberação do que cada um traz dentro de si. Essa tem sido um dos nossos grandes fundamentos, e como o Eduardo acabou de dizer, todos os eventos, sem exceção, nós contabilizamos resultados surpreendentes. Chegamos em até mesmo 3 dias fazer 6 meses de vendas. Então são resultados que acabam chamando a atenção, porque toda tese precisa estar associada a algum resultado para se tornar tangível e comprovado. Já a ciência diz isso, né? Então, o que a gente está comentando aqui, esse modelo de metodologia, esse
esse processo que a gente adotou em termos de ações para fazer no Sales Action, juntando 200, 300 corretores ou 50, 80 corretores, isso está associado a grandes resultados. Então, ganhou prêmios até, como em Santa Catarina, na ADVB em 2022, que foi o primeiro projeto implantado, foi dentro, quando eu ainda era executivo de uma construtora, e num dado momento, como todo diretor de vendas, carregando aquela imensa responsabilidade de ter que gerar o resultado todos os meses, e pensando, já fizemos tanta coisa, o que tem que ser inventado? E a partir daquilo ali eu juntei algumas pessoas dentro da minha sala e comecei a dizer, se a gente ficar 3 dias trancados dentro de uma sala, que nem time de futebol quando se prepara para uma final de campeonato, entra em concentração, botar esses atletas dentro de uma sala, fazer palestras motivacionais, e quando a gente sentir que está na temperatura correta, deixar esse pessoal jogar, fazer do jeito que eles sabem. Tipo assim, o técnico vai lá e diz, vai lá menino, vai lá e faz o gol, e faz da maneira que você sabe, eu acredito no seu potencial. Gente, e como isso é extraordinário, não só no campo da razão, mas no campo da emoção, Canto. A gente vê, por exemplo, novos colegas que entram na profissão de corretor, que acabaram de tirar o Cresci e fazem suas primeiras vendas no evento. Então é uma coisa que transcende o resultado racional, porque a maior riqueza são as pessoas, e a gente poder entrar com uma metodologia dessa, que traz realização para os colegas, para os profissionais, traz espírito de equipe, traz senso de superação, paixão pela marca que está sendo trabalhada nesses dias. Então isso para a gente é algo extraordinário, e a base disso tudo traga você do jeito que você está, porque aqui a gente vai fazer o exercício dessas práticas e alcançar resultados juntos. Eu vi, presenciei aos ouvintes a questão, quando você fala aqui, eu vi uma frase sua, 30% aqui vai me odiar, mas no final esses 30% estão chorando, porque você descobriu neles, eles se descobriram com talentos, né? Eu acho que isso é o mais importante, né? A venda. Às vezes a pessoa ela é bloqueada por algum motivo, né? Então isso é fantástico. E a gente vê que as pessoas têm aquele prazer de fazer a primeira venda, né, Barão? Porque assim, né, Canto, nós somos pessoas, seres humanos, e nós temos histórias. E quando a gente vira adulto, que a vida começa a ser um processo mais sério em termos de responsabilidade, a gente traz a nossa história junto para a idade adulta. E nós trazemos medos, nós trazemos frustrações, nós trazemos a maneira que nós fomos criados, e nem sempre a gente passa ileso por essas histórias. Então eu sempre conto a história daquela criança que fazia o xixi na cama, e por que fazia o xixi na cama? Depois o pai descobriu que ela tinha medo do monstrinho que ficava embaixo da cama, que podia pegar o calcanhar dela. Então ela fazia o xixi na cama. Então o medo dela fazia que ela se tornava impedida de fazer o que tinha que ser feito. Só que essa criança cresceu, e o monstro hoje às vezes tá aí, né? Não está mais pegando no calcanhar, mas está roubando sonhos, está impedindo que ela acredite num futuro melhor. O corretor ele precisa ter autoestima alta, no sentido, não aquela autoestima vaidosa. E também, se tiver, também não tem nenhum problema, não vou fazer juízo de valor de ninguém. Mas o corretor ele tem que ter uma convicção daquilo que ele defende. Ele tem que ter verdades estabelecidas e convicções. E não tem lugar para ter esse medo, né? O corretor ele acorda todo dia de manhã e ele precisa construir o resultado do mês, porque final de mês ele tem uma família para sustentar, ele tem obrigações para entregar, ele tem muitas coisas em jogo. Só comentando aqui que o corretor de imóveis, o programa Mercado Imobiliário de Canta a Canta, mas isso aí serve para qualquer profissão, para qualquer tipo de venda. Claro. O vendedor que para aqueles que estão aí, que estão em outras profissões, apesar que venha para o nosso mercado imobiliário, né? Que hoje em dia as empresas estão precisando desses corretores que fazem a diferença. É verdade. Então, assim, a mensagem é essa, é destravar os condicionamentos mentais que a gente tem através da confiança,
através de um desejo de realizar, aquela inquietação, aquela vontade de fazer, né? Isso faz que a gente se coloque numa posição que se sobreponha ao medo, à angústia ou até mesmo a história de vida que cada um de nós carrega, né? E cada um conhece a sua própria história, né? Então o que a gente faz? A gente cria um ambiente de muita alegria, de muita felicidade, de muita motivação, apesar de não ser um apelo de palestra de motivação, não é esse o nosso apelo, mas a gente acaba criando um ambiente muito voltado para a liberação do potencial, e isso traz resultados fantásticos. Um soldado motivado pode ganhar uma guerra. Eduardo, o seguinte, a dúvida para os nossos ouvintes é o seguinte: você pega lá um empreendimento, contrata lá um arquiteto, e muitas vezes você contrata uma marca, coloca lá várias marcas que hoje está muito em moda, né? Sim. De todo tipo. Mas eu vejo que aí você precisa pôr lá uma pimenta nisso tudo. E tem muitas empresas que procuram personalidades, né? Essas personalidades. E eu vi que você fez algumas campanhas lá que foram de uma relevância muito grande, né? Eu queria que você comentasse como chegar a isso dessa maneira, como ir procurar uma personalidade, porque a gente fica olhando hoje, está muito na moda, né? Uma personalidade, dependendo do seu objeto de negócio. Sim. Mas conta para nós qual foi a referência da primeira vez, né? Assim, em questão de 1 mês, 2 meses ou um ano, para depois repetir e chegar nessa última case que vocês fizeram. Bom, Canto, é sempre muito importante a escolha dessa personalidade para representar uma marca, porque ela pode tanto ajudar quanto pode estragar, né? Então a gente se tomou um cuidado muito grande em fazer isso. Mas como começou isso? Eu vou te contar que foi uma forma curiosa. Começou por um acaso. Eu sempre trabalhei para uma grande marca de uma consultora de Balneário Camboriú, e aconteceu que a Sharon Stone conheceu um modelo de Balneário Camboriú e acabou indo para Balneário Camboriú. E virou uma notícia gigante, isso já fazem mais de 10 anos, né? Virou uma notícia gigante, relevante. E eu estava dentro do meu carro, indo para Balneário para atender os clientes e tal. E eu disse, cara, eu preciso contratar a Sharon Stone para essa construtora. Então, assim, eu usei um caminho inverso. Enquanto todas as consultoras queriam vender um apartamento para a Sharon Stone, eu fiz a Sharon Stone vender vários apartamentos para essa construtora. Então, essa foi a grande sacada, foi por acaso, mas alguém teve que enxergar isso. Então, aí eu usei alguns caminhos para chegar na Sharon, ela foi muito receptiva. Marquei com os donos da empresa, ela foi para o showroom, batemos um papo. Ela é uma empresária, ela é atriz famosa, aquelas cruzadas de perna, né, que ficaram na nossa cabeça até hoje, ficam na nossa cabeça até hoje. E a gente fez ela fazer isso em matérias ao vivo lá. E aí a Sharon Stone realmente era ela. Não, exato. Ela de fato fez aquilo, cara. Então ficou 8 anos representando uma marca, né? A gente estendeu esse contrato e a marca ficou famosa. Pegou carona nesse. Claro, a consultora também tem todo o seu potencial, né? Construtivo, arquitetônico e depois por diante, mas a Sharon tornou a marca conhecida. E aí depois disso a gente trabalhou com outras questões e agora mais recentemente a gente está com o Cristiano Ronaldo representando uma marca. Então assim, vamos lá, Cristiano Ronaldo é o cara número 1 das redes sociais no mundo. Qualquer post dele, qualquer aparição dele é notícia no mundo. Então, quando que Dubai, vamos lá, os árabes ou o Balneário Camboriú ou uma construtora, de que forma? Pô, tem que ter alguma coisa muito relevante, ou a obra é muito diferente, é muito além de tudo que se imagina, ou a gente faz com que um cara como esse e a família, porque a gente trouxe a família, a gente fez diferente, a gente não trouxe só o Cristiano Ronaldo, a gente trouxe a mãe, a irmã, veio toda a família para cá, eles vivem em Balneário Camboriú, vivem no sentido de passam férias, curtem
E aí você tornou aquilo uma campanha muito mais verdadeira do que apenas botar um rostinho bonito e dizer que, olha, eu sou legal e daí por diante. Então, essas questões, Canto, são muito importantes. Hoje eu vejo, você falou, a primeira palavra que você falou foi luxo. Hoje eu estou arrepiado quando se fala em luxo. Todo mundo fala em luxo. O que é o luxo? Tu entende? Então, virou uma palavra comum e muito ruim, porque está sendo mal usada. Né? Então, aí que tá, você tem que fazer uma campanha com verdades para que aquilo tenha prosperidade e não apenas vou botar um rostinho bonito, quanto é que é o cachê, vou negociar, e colocar, e o pior, não saber usar. Porque o que eu estou vendo no mercado hoje é não saberem, vão pagam cachê, pagam caro, Canto, e não sabem usar. Eu fico, sério, muito triste, não é triste, né? Mas eu fico, por que não me chamam, né? Mas parabéns, realmente foi uma virada, como diz hoje em dia, virada de chave, né? Até para balnear, né? Muito. Prefeito, lá no começo, a história do destino, né? O próprio prefeito deve agradecer até hoje, na época, pela exposição de marca. Total. E hoje segue no caminho lá que o prefeito de Balneário aqui dá os parabéns para o Fabrício, né? Que está fazendo um belíssimo trabalho e com vontade, juntando com a iniciativa privada. Então, meus amigos, estamos chegando ao final. É uma pena, é um programa que pode... Tanta coisa para falar, Canto. Mas nós temos uma questão, né, de grade horária e tem que falar. Então, eu queria, Barão, que você falasse para o vendedor, para o corretor de imóveis, uma coisa importante que eu sempre digo e você vai endossar ou não. Não existe profissão melhor, não existe profissão mais prazerosa do que você ser corretor de imóveis, porque você está vendendo sempre o sonho daquela pessoa. Não importa se é uma casa de 100 mil reais ou um imóvel de 20, 30, 40 ou 100 milhões, porque eu acho que o sonho é o tamanho para cada um. Eu acho que o comentário que eu carrego comigo e que desde muito jovem eu escutei essa frase e continuo repetindo ela, né? Não existe nenhum produto que substitua melhor nós mesmos. Então, cuide de você, cuide das suas emoções, cuide da sua personalidade, mantenha a ética, pense a longo e médio prazo nas coisas, não pense apenas em curto prazo, pense em construir uma carreira, como a sua, Canto, que é uma carreira tão respeitada, tão admirada por tantos colegas no mercado, e acho que isso a gente não pode deixar isso morrer, passar, essa visão de longo prazo, que aquilo que a gente faz hoje vai repercutir no futuro. Então, pense bastante sobre isso, mantenha-se sempre feliz, motivado, busque essa motivação como fonte de inspiração para sua própria vida, que você vai ver que resultados são consequências desta causa. Ok, show. Muito. Não é verdade? É uma parceria aqui. Teu parceiro ideal. A gente nem faz reunião de pré. A gente vai para qualquer lugar e uma coisa encaixa na outra. É perfeito, é muito bom isso, né? Exatamente. Mas, meus amigos, eu quero agradecer a presença de vocês aqui na Jovem Pan. O programa, com certeza absoluta, né? As pessoas vão adorar ouvir essas histórias, né? E esses foram meus amigos Barão, o Eduardo, para o mercado imobiliário de Canto a Canto. Lembrando, para conferir as entrevistas completas, acesse o canal do YouTube da Jovem Pan News Curitiba, @JP News Curitiba.